Antes de tudo, eu queria agradecer a nossa colega Mariana, que me convidou para esse bate-papo sobre arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. Vamos lá, pessoal? O arcadismo tem como característica a busca pelos ideais de sobriedade e equilíbrio da antiguidade clássica, em contraposição ao excesso do período anterior, o barroco. O nome Arcádia originou-se de uma região grega chamada Arcádia, que, na mitologia grega, era namorado de Pan, deus grego dos matos e dos pastores. Os poetas arcádios escreviam sobre as belezas do campo, a tranquilidade proporcionada pela natureza e a contemplação da vida simples, em desprezo à agitação dos grandes centros urbanos. Outra coisa também sobre os poetas arcádios é que eles usavam pseudônimos de pastores gregos ou latinos. E também, Mariana, entre os principais poetas brasileiros, podemos destacar o Cláudio Manuel da Costa, Thomas Antônio Gonzaga e entre outros. E vou terminar meu bate-papo com um poema satírico de cartas chilenas de Thomas Antônio Gonzaga. Amigo Dorotel, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu critilo é quem te chama. Acorda, se ouvir, queres coisas raras. Que coisas, tu dirás? Que coisas podes contar que valham tanto? Quanto vale? Dormir a noite fria em mole cama, quanto salta a saraiva nos telhados, e quando o sudoeste e os outros ventos movem dos troncos os frondosos ramos. É doce esse descanso, não te nego. Bom, meu nome é Matheus e eu vim falar sobre como foi a política no século XVIII. O século XVIII foi um período de intensos conflitos e negociações no espaço colonial, entre as imposições de um Estado e um processo de afirmação, frente às formas tradicionais de organização e de repartição do poder na sociedade. O que se verifica, já nos primórdios do século, na Guerra dos Mascates, em Pernambuco, nos diversos levantes na região das Minas. É um momento em que as autoridades e grupos dominantes da sociedade colonial percebem com mais clareza as especificidades da população colonial, marcada pela escravidão, pela questão racial e pela formação de uma população livre e pobre sem lugar estável no sistema produtivo. É um século da ilustração europeia e do avanço da noção de soberania dos povos, que se verificou ainda que de forma mais acanhada no espaço colonial. Além disso, o século XVIII, ao reunir fenômenos cruciais na vida nacional e mundial, é palco de muitas controvérsias historiográficas. O olhar do observador e suas preconcepções têm grande peso nas interpretações realizadas a respeito de um período conturbado como este. Implicados nas transformações postas em curso neste século, cientistas sociais e historiadores lançaram no período olhares diversos. Desde a década de 1950 até a década de 1970, as análises foram marcadas pela ideia de crise do sistema colonial e do antigo regime, um conjunto de amplas transformações mundiais que marcaria a ação dos atores específicos e sua linguagem política no espaço da colônia. Nesse sentido, haveria ao longo de 700 um processo de tomada de consciência da situação colonial e também de incorporação do ideário ilustrado europeu, que iria culminar no processo de independência nacional. Essa tomada de consciência seria forjada no embate de interesses contrários relativos aos lugares sociais fundamentais do sistema colonos e colonizados. Nas últimas décadas, esta historiografia de viés marxista tem sido revista, em um lugar de enfatizar os interesses contrários de metrópole e colônia. Tem-se percebido o jogo de conflitos e negociações dentro das regras e dos modelos de pensamento de uma sociedade do antigo regime. A visão de um movimento liberal e ilustrada, que teria sido posta em marcha a partir de finais da segunda metade do século, que se teria malogrado especialmente em função da vida da família real, tem sido bastante matizada. Concorreram, nas Inconfidências e em Movimento Pernambucano de 1817, uma série de tradições políticas e sociais típicas do mundo ibérico do antigo regime, para além do ideário ilustrado que pouca penetração teve na sociedade colonial. Nessa questão da mistura das bases do arcadismo com a conjuntura política do Brasil na época, muito se fala que ele é um movimento atrasado em relação à cultura da Europa na época. Mas se a gente analisar bem, ele não tem nada de atrasado, porque você consegue claramente ver a influência do iluminismo, principalmente o iluminismo português, por meio de Luiz Antônio Vernet, que grande parte dos textos dentro da academia eram dele, e ele foi o maior expoente do iluminismo português.
além dele ter influenciado as revoluções da época, como a Conjuração Mineira e as revoluções de Pernambuco, ele também influenciou a literatura. De forma que, mesmo o arcadismo sendo uma reação principalmente estética contra o barroco, querendo voltar para as antigas doutrinas literárias, como o dos gregos, você também vê que ele tinha um contexto político, tal como na Grécia. E dessa forma, com os ideais liberais do iluminismo circulando dentro da academia, esse sentimento começou a ser instigado nas pessoas que liam, porque teve uma alta na população leitora, porque naquela época não tinha muita gente que tinha acesso, apenas quem ia para fora do Brasil e estudava. Enquanto na Europa eles circulavam livremente, no Brasil a coroa tentava reter para que não aflorasse mais ainda esse desejo de independência. Então, nos próprios textos do arcadismo, você vê uma reclamação sobre essa crescente desvalorização do intelecto. Então, esses escritores que fizeram parte da Arcádia brasileira, eles se inspiraram na Arcádia lusitana. Por quê? Porque eles foram estudar lá, principalmente em Coimbra, onde eles viam tudo isso e trouxeram para cá, adaptando com a cultura, com o cotidiano que a gente vivia, porque lá a mineração era mil maravilhas, porque eles só tinham os lucros, só tinham o esbanjamento daquilo, enquanto aqui tinha o sofrimento, tinha, como a Cecília Meirelles fala, a noite sendo um susto. Então, a própria questão bucólica da valorização da natureza, ela é um contraste entre o que se vivia no Brasil no momento do que a economia fazia de explorar a natureza, tanto na mineração, tanto na exploração de outras regiões, não só em Minas. Então, misturando isso com a questão que na Europa o iluminismo é um movimento urbano, o arcadismo foi um movimento rural, só que com uma estética inspirada numa mistura dos gregos, dos romanos, com o que se vivia no iluminismo. E mesmo sendo um movimento que exaltava a natureza, o seu lugar de circulação era a cidade, então ele não deixava de ser exatamente urbano. E onde fica muito claro que a coroa portuguesa tentou impedir que as ideias circulassem no Brasil, que esse sentimento fosse realmente aflorado, foi na morte de Cláudio Manuel da Costa, que provavelmente vocês já sabem, dizem que ele se suicidou porque não aguentou ter delatado os Inconfidentes. Mas, no dia de sua morte, os sinos de várias igrejas em Vila Rica, hoje Ouro Preto, tocaram. E tem uma ideia na Igreja Católica que os sinos não são tocados para os suicidas. Naquela época, hoje em dia nem se toca mais sino em morte. Mas como era alguém famoso, os sinos foram tocados. Então, muito se fala, será que na verdade ele não foi morto e não se matou? Cláudio Manuel da Costa tendo se envolvido dentro dessa conjuntura política da Inconfidência Mineira, ele também escrevia temas neoplatônicos, influenciados pelo neoplatonismo, que são idealizações de mulheres, como Nise, mulheres que ele lastima muito de não poder ter como inspiração enquanto ele se encontra na natureza. Isso por meio do pseudônimo Glauceste Saturno, que foi usado por ele em seus livros. São mulheres completamente idealizadas, mulheres que você não encontra mulheres como ela, você não vai ver uma mulher que exista daquela forma. Parece mais uma figura mesmo do mundo das ideias do que alguém palpável, tal como ela não é palpável pro eu lírico, porque ele não tem acesso a ela quando ele tá no seu ponto de paz, que é a natureza. Isso vai mostrando também do contraste entre o urbano e o rural, porque a urbanização ela também era de certa forma exaltada, mas nas entrelinhas ficavam críticas em relação a essa urbanização excessiva, o ritmo mais acelerado da cidade, a própria mineração e a forma como dentro das cidades tudo era mais fiscalizado do que era no campo. O próprio círculo de ideias era mais rápido na cidade, mas
muito gente que não gostava tinha acesso a ele também. A própria coroa tinha mais acesso a ele do que se ele fosse feito no campo. Mais uma obra muito importante do arcadismo, onde ficou muito clara essa questão política, foi de Tomás Antônio Gonzaga, que também era um inconfidente junto com Cláudio Manuel da Costa, era jurista e escreveu as cartas chilenas. As cartas chilenas que falam do fanfarrão, o fanfarrão Minésio, que era uma referência ao governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, que era o coordenador do que acontecia, da exploração que acontecia, da perseguição que acontecia. Ele era o representante da coroa ali. E ele demorou certo tempo para perceber que era uma referência a ele, porque a obra tinha um caráter totalmente satírico e se passava em Santiago, no Chile. Mas era assim uma crítica a ele, como você pode perceber no Minésio, que faz referência a Minas. E o governador, nessa obra, ele comete absurdos enormes, muito parecidos com os que ele cometia dentro de Minas. Questões de corrupção, de excesso do uso do poder dele, e tudo isso que é visto na obra. E você alinha dentro da academia, muito se sabia que isso era uma crítica, mas ele demorou certo tempo para perceber. E esse paralelo com o iluminismo fica muito claro na publicação das cartas chilenas, que foi em 1789, que foi o ano que a Revolução Francesa estourou. Ou seja, ele tinha acesso ao que circulava na Europa, ele tinha acesso ao que acontecia na Europa, porque ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa estudada e sabia do que acontecia. Então vai se inspirando nisso, vai se inspirando na sátira que circulava também na Europa e escreve seus próprios poemas. De uma forma mais por baixo do pano, antes da Inconfidência Mineira, mas eram textos que muito importantes para os inconfidentes. E voltando para essa questão da natureza, saindo da política, as epopeias arcádias, elas não eram como as epopeias gregas, as epopeias romanas, que tinham heróis, ou como as epopeias clássicas, que também tinham heróis, no caso, o navegador. Não era como uma epopeia de Camões ou uma epopeia de Homero. Elas não tinham heróis específicos, heróis guerreiros. Elas tinham a natureza. A natureza funcionava como uma lenda. Eram os elementos da natureza alinhados numa história. Como você pode ver em Caramuru. Caramuru trata de um homem que conviveu com os índios. E isso foi como se fosse um pontapé para a abordagem dos índios, que começou com o romantismo, que foi muito, muito, muito presente no romantismo. Então, Caramuru que fala de um navegador português que naufragou e passou vários anos com os indígenas do Brasil, fala também sobre essa cultura, fala sobre o descobrimento da Bahia. É uma obra do Padre Feio de Santa Rita. Ele é uma figura que realmente existiu e teve sua história contada numa epopeia, mas não contada como um guerreiro. Ele foi contado como alguém que fracassou, que naufragou. E envolve morte, envolve o amor também, envolve a traição, tudo isso que entra nesse contexto de épico, mas não se trata do heróico, coisa que também foi deixada de lado no romantismo. Então, em um resumo, a literatura arcade, ela foi altamente influenciada pelo iluminismo, ela influenciou o romantismo, mas ela também se manteve fiel à tradição do Brasil da época, ao cotidiano do Brasil na época. Ela apresentou o índio, Tupinambá, e também apresentou a natureza, junto com as críticas em relação ao governo, em relação à mineração, tudo isso. Então, ela não se deve falar que ela é atrasada em relação à Europa por ela fazer essa volta à natureza, esse movimento contrário à urbanização, porque a urbanização também é, de certa forma, exaltada, mas numa forma que se aplique ao momento que se vive. Ela não é um atraso, na verdade, ela é um pontapé para muitas e muitas, muitas coisas. Ela é uma forma de revolução que instigou revoluções. Ela só não é vista com bons olhos pela Europa,
principalmente por Portugal. Por quê? Porque não é o que eles queriam que acontecesse no Brasil, não era esse tipo de movimento que eles queriam, movimento literário que eles queriam algo que fizesse referência a Portugal, que exaltasse Portugal, que exaltasse a coroa, e não foi isso que eles tiveram, e não dá para imaginar um contexto que se tenha isso sem que seja algo forçado, ou sem que seja algo feito por uma classe por uma bolha muito pequena, por uma bolha muito específica. Não tem como se imaginar isso no momento em que a literatura crescia, em que o acesso às coisas também crescia. Tem muitos e muitos mais aspectos nesse paralelo Brasil-Europa, Brasil e o próprio Brasil, que eu poderia falar, mas vai ficar muito longo, muito massivo, então eu agradeço os meus convidados por terem participado e eu agradeço vocês por terem ouvido também. Muito obrigada.